Direto da redação. Cruzeiro no Rio de Janeiro, porque ontem houve uma ocupação na comunidade Vila Cruzeiro. A polícia do Rio de Janeiro, com apoio da Polícia Federal e também da Polícia Rodoviária Federal, ocuparam a comunidade. Houve intensa troca de tiros e o resultado não é bom. O Ministério Público Federal abriu um inquérito para apurar responsabilidades sobre o festival de balas perdidas de pessoas feridas e apurar também todos os critérios e todos os procedimentos que envolveram essa ocupação. Vai apurar responsabilidades da Polícia Federal, do MPF, da Polícia do Rio de Janeiro sobre os incidentes. Vamos à reportagem. O Ministério Público Federal abriu investigação para apurar as condutas de agentes da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal durante a operação conjunta com o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro, na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, zona norte da capital. A operação resultou na morte de 21 pessoas e 7 feridos. O Ministério Público do Rio de Janeiro também instaurou procedimento para apurar as circunstâncias das mortes ocorridas durante a operação. Em nota, o MP informou que pediu à Polícia Civil que envie informações sobre os inquéritos policiais abertos para apurar os fatos e recomendou que todas as armas dos policiais envolvidos na ação sejam apreendidas e enviadas para a perícia. De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, esta já é a operação mais letal do Rio de Janeiro este ano e entre as vítimas desta terça-feira está Gabriele Ferreira da Cunha, de 41 anos, morta por uma bala perdida em uma comunidade vizinha à Vila Cruzeiro. Cecília Oliveira, diretora executiva do Instituto, questiona qual é o ganho de operações como essa. E a história do Rio mostra que a gente não tem ganho com isso. Tanto é que quando você analisa, sempre foi assim. Ou seja, fica muito difícil a gente pensar em ter uma solução diferente quando a gente usa os mesmos mecanismos, né? E aí, quando você olha por outro lado, a gente tem muitos danos como Gabriele, que foi morta logo no começo da operação e entra aí para a nossa estatística como mais uma vítima de bala perdida. E quem é que se importa com a família da Gabriele? Quantas Gabrieles a gente já viu, a gente tem visto, a gente ainda vai ver? A Polícia Militar informou que a ação tinha o objetivo de localizar e prender lideranças criminosas que estavam escondidas na comunidade, inclusive vindas de outros estados, e que quando as equipes se preparavam para a incursão, eles começaram a fazer disparos de arma de fogo na parte alta da comunidade. A nota ainda diz que após cessarem os disparos, 11 criminosos foram localizados feridos e houve apreensão de 13 fuzis, 4 pistolas e 12 granadas, além de drogas. A Polícia Civil não respondeu sobre a apuração das mortes. Entramos em contato com as assessorias da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal sobre a investigação aberta pelo Ministério Público Federal, mas não recebemos resposta até o fechamento dessa reportagem. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Retoma essas imagens, deixa no vídeo passando essa imagem. Você está observando agora, você que está nas plataformas digitais, você que está na Demais News aí na cidade de Campos e também no aplicativo Rádio Viu Digital. Olha como essas pessoas feridas estão chegando socorridas ao hospital no Rio de Janeiro, na boleia de uma caminhonete Pampa. É Pampa essa caminhonete aí? Uma Fiorino? Saveiro. Uma Saveiro. Porque Pampa não existe mais, é Saveiro. Na carroceria de uma Saveiro. E olha as condições, são mulheres que estão chegando, estão sendo retiradas ali, não são mulheres? Homens e mulheres. Estão sendo retirados de uma carroceria como se fosse uma mercadoria, como se fosse gado, chegando a um hospital, uma unidade hospitalar. Feridas, pessoas baleadas. Como é que se faz uma operação, se realiza uma operação, qual foi o planejamento? E como é que essa questão envolvendo socorro dessas pessoas, tem procedimentos? Entra só a polícia ou entra também um corpo médico para socorrer pessoas feridas? Porque nós estamos assistindo aqui cenas de guerra, cenas de confronto. Isso aqui não fica devendo nada ao confronto que a gente vê na faixa de Gaza, na guerra entre Palestina e Israel, na ocupação que Israel faz da Palestina, invadindo o território da Palestina. Isso não fica devendo nada aos bombardeios israelenses na Síria, ao resultado desses bombardeios. Isso não fica devendo nada às cenas que nós estamos assistindo na guerra entre Rússia e a Ucrânia.
Isso não fica devendo nada a uma zona de combate. A diferença é que nessas zonas de combate sempre tem uma ambulância da Cruz Vermelha para socorrer. Sempre tem pessoas voluntárias socorrendo pessoas feridas. Ali não. É a própria comunidade chegando ao hospital com as pessoas na carroceria de uma qual é o nome do carro? Da Saveiro. E são ali, pelo que eu vejo, não é uma pessoa chegando na carroceria de Saveiro, são 3, 4 pessoas chegando, sendo retiradas por funcionários do hospital e com a ajuda da própria comunidade. Meu Deus, quanto horror! Que cena! Essa imagem é que está percorrendo hoje o mundo. Essa imagem do Rio de Janeiro, a imagem que está percorrendo o mundo hoje, do Rio de Janeiro, não é do Cristo Redentor, não é do carnaval no Sambódromo, mas de pessoas feridas, de pessoas baleadas, chegando a uma unidade hospitalar depois de uma ocupação da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e da Polícia do Rio de Janeiro na comunidade Vila Cruzeiro. Para resgatar o carro, os caras buscam, vai buscar o morto lá. O morto ninguém busca. Não tem não, mano. Não tem Uma loucura. Esse áudio que você está ouvindo agora aí é o seguinte, é um carro chegando para rebocar um outro carro. Eu não sei se o carro que está rebocando, se é do município ou se é de alguma empresa que presta serviço ao município. Está rebocando um carro na mesma comunidade. E no local próximo ali, as pessoas estão filmando o seguinte, um corpo. Uma pessoa que morreu nessa troca de tiros, aparentemente. Então, o que o morador está falando? Para rebocar o carro, tem reboque, tem socorro. Mas para resgatar o corpo está aqui. Não tem reboque, não tem socorro. Chegou mais imagem aí? Coloca as imagens, coloca as imagens, coloca as imagens. Isso é o quê? É na comunidade também? É a fuga, o pessoal fugindo. É a comunidade correndo da troca de tiro, tentando se refugiar, tentando sair da comunidade. E no caminho, vários carros de moto abandonados pelos bandidos, pela comunidade. Isso aí é a comunidade saindo da realidade agora, hein? Que imagem dramática. Deixa geral subir, calma, um por um, mano. Que imagem dramática. E vai tiro pra tudo quanto é lado, vai um tiro, saída, tiro. Daqui a pouco eu não vejo pela mata, pegando pessoas culpadas. Cara, só botou jogada no chão, Porque ninguém recebe polícia com flores. Ué, isso aí é troca de tiros. Bandido não recebe polícia com flores, com entrega de flores, com ramo de flores. Recebe assim, recebe com tiro. No meio disso tudo, no meio das facções criminosas que se guerreiam, que se degladiam entre elas, e entre as facções criminosas e bandido e polícia, tem a comunidade. E olha a quantidade de drogas e de armas apreendidas no morro. Rádio, comunicação, fuzil. O Estado perdeu a guerra para o tráfico. O tráfico de drogas, morre traficante, a polícia invade morro, invade comunidade, morre gente inocente e essa indústria só cresce. E o exército de traficantes, ele só faz aumentar, só cresce. Esse modelo de confronto, essa guerra, do jeito que está, o Estado já perdeu. Está gastando bilhões com isso, morrendo gente e não acaba. É preciso encontrar um outro formato. É preciso se rediscutir se o caminho realmente é o caminho do confronto ou se é o caminho para legalização, para que então farmácia venda. É preciso tirar esse mercado das mãos do crime organizado. Se cachaça fosse proibido, porque já foi no passado, se o uísque fosse proibido, nós ainda teríamos cenas de Al Capone em Chicago de 1929, quando contrabandeava a bebida. Na medida em que se legalizou a bebida, o consumo de bebida, que é uma droga, a única diferença é que é uma droga lícita,
1929 a história mudou. Então é preciso rever esse formato, se o modelo de combate, se o modelo de lidar com isso é realmente o confronto no que está produzindo aí, está reproduzindo. Deixa eu dar um bom aqui, uma menção aqui, deixa eu ver aqui, é do Washington, de Rio das Ostras. Ele está comentando aqui o que nós falávamos há pouco sobre a operação da polícia na Vila Cruzeiro. Na verdade, ele fala criticamente aos nossos comentários. Ele diz o seguinte, ó, não são pessoas baseadas, são bandidos criminosos. Ele se refere aqui às vítimas, algumas pessoas que morreram, que foram baleadas. Você gostaria que a polícia entrasse com rosas? Limpeza da polícia, e você deveria agradecer. Você viu o número de carros e motos de cidadãos de bem que foram apreendidos dentro da comunidade? Você deveria agradecer o trabalho da polícia por estar fazendo uma limpa. O meu caro Washington, eu não... isso aí são carros que foram apreendidos. Eu acho que a polícia tem que fazer o trabalho dela. A polícia tem que realmente retomar territórios. Mas a questão toda é o modelo e a forma como se retoma territórios. A polícia não foi a polícia, o Estado permitiu esse estágio de coisas. Permitiu que essas facções entrassem para dentro das comunidades e ali se estabelecessem. E por que essas facções elas se estabelecem em comunidades no Rio de Janeiro? Porque muitas vezes, infelizmente eu devo reconhecer isso, as milícias e os tribunais do tráfico, muitas vezes, eles conseguem, aos olhos dessas comunidades, fazer mais justiça do que o Estado. Porque as concessionárias públicas lá não exploram, eles exploram lá, eles vendem mais barato que as concessionárias. E há uma distinção, aliás, não há distinção. Nós temos que estabelecer aqui o seguinte, nessas comunidades é a presença ostensiva de facções criminosas, ilegais, armadas, que não deveriam existir, não deveriam estar lá. Aqui fora são as facções criminosas legalizadas, quais sejam a Enel, concessionária de água e esgoto, são facções criminosas que exploram, amparadas pelo Estado. Quando a Enel chega na sua porta, retira o seu medidor de energia e leva, e diz que você roubou a energia dela, é a palavra dela contra a sua, se você não contratar um advogado para contestar a Enel, ela vai tomar seu dinheiro, 6 mil, 8 mil reais por mês, se você parcelar, ou então você vai ficar sem energia. E consegue muitas vezes vencer isso, amparado pelo Estado. Na cidade, a região mais próxima aqui, que eu acho que é a pior facção criminosa legalizada pelo Estado que existe, Águas do Paraíba, na cidade de Campos. Esgoto, cobra taxa de esgoto vazando dentro da casa das pessoas. As pessoas entram na justiça, vencem em primeira instância, e essa concessionária ela ganha todas no Tribunal de Justiça. Todas. Consegue reverter todas as decisões favoráveis a ela. Então são facções criminosas amparadas pelo Estado. E elas não precisam de armas não, porque tem o poder do dinheiro, o poder financeiro. E nessas comunidades onde essas facções criminosas não entraram, essas facções criminosas armadas estão entrando, vendendo esses serviços. E operando ali, muitas vezes com apoio dessas comunidades. Então o que nós temos que nos perguntar é o seguinte, como é que elas sobrevivem lá? Como é que se estabelecem lá? Qual é a relação que estabelece com a comunidade? E qual é a relação que o Estado estabeleceu ou estabelece com essas comunidades ao longo dos anos? Eu sou um defensor de que o Estado é que tem o monopólio da violência. Eu sou legalista. Até porque sou também estudante de Direito. Sou formado em jornalismo e sou estudante de Direito. Estou cursando Direito. E quem tem que ter o monopólio da violência é o Estado. Quem tem que ter o monopólio das armas é o Estado. Mas nós temos figuras que deveriam ter monopólio das armas representando o Estado e que estão ligados a essas facções criminosas, que são os bandidos de armas, que são tão ruins, são tão pérfidos e maléficos quanto os bandidos que estão nos morros armados. Então é preciso saber a categoria de bandido que nós temos combatendo. Porque tem um bandido que é visível no morro de arma na mão, tem um bandido de farda, tem um bandido de toga, tem bandido em tudo quanto é lugar. A diferença é que no morro, onde tem gente pobre, se entra armado para prender bandido que está armado. Mas ninguém entra armado, ninguém entra com a mesma virulência
num apartamento da zona sul do Rio de Janeiro, onde está cheio de bandido, cheio de traficantes, os grandes atacadistas desse mercado de drogas, os comandantes de milícia, lá ninguém entra com a mesma virulência que entra nas favelas, onde tem negro, tem pobre, e atingindo comunidade muitas vezes inocente, gente inocente. Morre bandido, morre polícia e morre inocente também. Então o que se contesta aqui é o seguinte, é o modelo disso, é o modelo desse combate, essa guerra, nesse formato que nós estamos entrando aí, nós estamos perdendo Washington. Nós estamos perdendo, o Estado está perdendo a droga para o crime organizado, para esse Estado paralelo, pela corrupção do próprio Estado, pela corrupção policial e tantas outras. Olha as vítimas aí na tela. Vamos ver aqui as pessoas que morreram. Isso aí são as vítimas. Gabriele Ferreira da Cunha, de 41 anos, vítima de bala perdida dentro de casa. Patrick Andrade da Silva, o PT, 22 anos, suspeito de integrar o tráfico. Suspeito. Baicon Douglas Alves Ferreira da Silva, Maiquim, de 29 anos. Vai subindo, por favor. Leonardo dos Santos Mendonça, de 29 anos. Sebastião Teixeira dos Santos, 40 anos. Vamos aqui. Roque de Castro Pinto Júnior. Baixa para mim, por favor. Eu estou relatando aqui o número de vítimas, que são 22 pessoas mortas. Isso é altamente letal, isso é de uma letalidade que não vai resolver problema de violência urbana em lugar nenhum. Isso não resolve. Muito pelo contrário, se reproduz. E quanto mais morre, mais vai surgindo. Então é a guerra que nós estamos perdendo. É impossível, é inadmissível você admitir pessoas desfilando com fuzil em comunidade. Pessoas que não pertencem ao Estado, criminosos. É inadmissível, é inconcebível. É inconcebível pessoas ficarem dentro de uma comunidade desfilando com pistola, quando o Estado tem o monopólio da segurança pública. Mas é inadmissível um confronto policial dentro de uma comunidade com 22 pessoas mortas, muitas delas inocentes. Até quando? Mata um filho de juiz, um filho de médico, um filho de deputado, um filho de senador com bala perdida. Vai ter passeata em Copacabana, nas ruas do Rio de Janeiro. Morreram 22 pessoas e a maior parte delas, bala perdida. Fuzil, bala de fuzil, dormindo dentro de casa, entra uma bala de fuzil e mata. Eu quero ver morrer filho de ministro, vítima de bala perdida. Vai ser uma comoção nacional. Ali não, morreram dezenas de pessoas negras, pessoas pobres. Esse modelo de confronto aí, para mim, está fracassado. Não quero aqui desvalorizar o trabalho de polícia, não sou contra que a polícia exerça o seu trabalho, mas vamos combater o crime organizado, vamos combater a corrupção policial, vamos combater a corrupção no judiciário, vamos combater a corrupção política, vamos combater a corrupção na igreja, vamos combater a corrupção de uma forma geral. Aí vamos ter um Estado melhor, um Estado mais justo. Esse formato aí, para mim, me desculpe, eu não moro no morro, não gostaria de morar numa comunidade onde eu possa morrer, onde uma filha, onde um filho, onde um parente meu pode tombar vítima de uma bala perdida. Eu recebo aqui um feedback do Marcelo, de Rio das Ostras. Ele mandou aqui para o WhatsApp da rádio Energia Rio das Ostras. Está me esculachando, está me dizendo, está me deplorando. Ô, Marcelo, eu sou igual o Voltaire. Eu, como sou um iluminista, eu defendo... Vou aqui parafrasear Voltaire para você. Discordo de tudo que dizes, mas defenderei até a morte o vosso direito de dizê-lo. Mas vamos soltar aqui o que o Marcelo diz. Ele se reporta aqui, é o que eu falei agora há pouco, sobre a questão envolvendo a operação policial na Vila Cruzeiro. Vamos botar o que o Marcelo diz, depois então eu vou explicar o Marcelo, para acalmar os ânimos do Marcelo. Rio das Ostras. Solta o áudio aí, os áudios do Marcelo aí, por favor. Bom dia. Quero deixar aqui a minha indignação para esse cidadão que está agora no ar, falando de vítimas, esse discurso dele hipócrita, entendeu? Falando, defendendo... Cara, um absurdo, sou ouvinte de vocês podem ter certeza, nunca mais escuto esse programa desse indivíduo, que eu me recuso a falar o nome dele, entendeu? Um absurdo, vítimas, bandidos fichados, marginais,
quantas vidas esses marginais não tiraram, quantas famílias não destruíram, e ele numa rádio, usando uma rádio para defender, entendeu? Cara, olha, um absurdo. Me recuso a ouvir essa rádio novamente. Ô Marcelo, Com todo preste respeito, atenção. a opinião é livre. Peraí, daqui a pouco você solta o Todd. Ô Marcelo, deixa eu lhe falar uma coisa. Por mais que a gente discorde das pessoas, quer concorde, quer agrade, desagrade, porque se eu for fazer um programa só para agradar, eu vou ser igual Chacrinha, eu vou jogar bacalhau. Então essa opinião minha, como a minha formação toda que eu tenho, e que como jornalista, e que também até agora como estudante de direitos, me permite defender essa tese. Acho que a política de confronto, como está estabelecida aí, ela ameaça muito mais a comunidade que os bandidos. Bandido que morreu, que está com arma na mão, que está enfrentando polícia, ele está na tarefa dele lá, ok? Foi a opção dele, ele vai morrer no confronto com a polícia. Agora a questão minha toda é a seguinte, é proteger comunidades. Você tem meia dúzia ali, você tem um grupo ali que se infiltra nessas comunidades com arma, e por conta desses indivíduos você vai ameaçar todo um conjunto, toda a comunidade? Vai ameaçar a comunidade com bala perdida? Pega as estatísticas da ONG, Fogo Cruzado, e vamos ver o número de pessoas que estão morrendo em decorrência de balas perdidas no Rio de Janeiro. Com todo o aparato tecnológico que se tem hoje, para você chegar cirurgicamente, prender bandido, pegar bandido, ou você acha que o bandido só fica dentro de morro? Ele sai, ele circula, ele vai às festas. E polícia sabe como encontrar, e quando entra para esse tipo de, para sufocar dessa forma aí, entra para quebrar. Agora, se vai quebrar bandido, se vai morrer bandido, e bandido fez essa opção, está com fuzil, está com arma, aí é um problema dele. Eu não estou preocupado com quem está exercendo essa atividade, não. Eu estou preocupado é com o morador, que é vítima de bala perdida, e nós temos inúmeros. Recentemente, no Morro do Vidigal, morreu uma menina grávida que foi visitar um parente.